aqui no versículo 15 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 15 em diante. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disse-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço entendimento, compreensão. Eu peço, Pai querido, que cada ouvinte da Tua palavra receba o que o Senhor tem para a vida deles e nos dirija, Senhor, através da Tua palavra, nos console através da Tua palavra, nos abençoe através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é tirando o perfeito louvor. O início desta palavra, ela fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês vão observar que tudo é previsto pela palavra de Deus. Tudo é orientado pelo Senhor. O que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma revelação de Deus aos profetas. Mas aquele povo não teve a compreensão real, assim como nós. Precisamos compreender este tempo que Deus nos deu, esta vida que Deus nos deu, esta possibilidade de estarmos juntos em torno da palavra de Deus. Mas eu preciso ter esta compreensão do que Deus tem para mim. E você precisa ter a compreensão daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero fazer aqui uma introdução para vocês entenderem exatamente o que significa nós estarmos exatamente aqui e exatamente neste tempo. 1 Coríntios capítulo 12... nós vamos ver aqui, no versículo 17. Aí, veja bem, o contexto aqui está falando do corpo. Então nós temos que avaliar a nossa visão em Deus como um corpo. Então aqui, você veja, o 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha o 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então pensa, nós temos um corpo, e Deus colocou cada um como quis. Ele colocou a mão no lugar da mão, o pé no lugar do pé, todos os nossos órgãos internos, cada um no seu lugar. Então pensa no corpo e pensa que cada órgão do seu corpo tem uma função e cada um ocupa o seu lugar. E nós, quem somos em Deus? Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todos nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então veja bem, todos nós pertencemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós somos
parte do seu corpo. Então eu estou aqui como membro do corpo de Cristo. Você está aqui como membro do corpo de Cristo. Os irmãos, as irmãs, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, todos nós somos membros deste corpo. Então, tudo que é pregado, é falado, é dito, não se trata de nós, mas aponta para o corpo de Cristo, no qual nós estamos inseridos. Sem esta visão, nós teremos problemas de interpretação, nós teremos problemas da nossa vida. Por quê? O que impera nos dias de hoje, se você entra na internet procurando uma mensagem, se você busca um entendimento, se você compra um livro, a maioria da literatura e das pregações estão dizendo assim, como se eu e você fôssemos o centro, e que tudo acontece em nossa função, mas não é isso que é o correto. Eu e você somos parte do corpo e tudo acontece em função do cabeça que é Cristo, em função dele. Então, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo, ela aponta para o Senhor, ela não aponta para mim, ela não aponta para você. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós estamos inseridos na vontade de Deus. E é isso que acontece nas nossas vidas. Agora preste atenção. Sem esse entendimento de que você pertence, de que você faz parte, pode significar que você não pertence e que você não faz parte. Já passou o tempo de nós acharmos que alguma coisa acontece em nossa função. Porque eu orei, porque eu pedi, porque eu falei, porque eu estou aqui. Não. Acontece porque ele falou, ele disse, ele está aqui. Entendeu? Então, desenvolvendo esse raciocínio, você vai estar no caminho certo. Agora, se em algum momento este raciocínio não for cumprido, nós não vamos nem entender o texto aqui. Nós não vamos compreender, porque o Senhor Jesus, ele traz a revelação do que é a verdadeira adoração, do que é o perfeito louvor, daquilo que você entrega com perfeição ao Senhor. Nós, irmãos, estamos aqui para entregar ao Senhor, para doar ao Senhor, para estar no movimento do corpo, estar no movimento da vida, porque você sabe que quando um corpo para de se movimentar, é porque ele está doente, é porque ele está atrofiado, é porque ele tem algum problema. Isso é real. Então veja bem, o nosso movimento da vida, do dia, de tudo, está em torno de Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, então tudo gira em torno dele. Eu só estou aqui por causa dele, eu só consigo me mover porque eu estou me movendo nele. Nele nos movemos e nele nós existimos, é o que a palavra de Deus diz. Então toda essa entrada triunfal, todo o ensinamento foi voltado para Jesus, foi o cumprimento da profecia em Jesus, foi o cumprimento daquilo que o profeta anunciou que aconteceria em Jesus. Então, irmão, coloca a sua mente em Jesus, coloca a sua existência em Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós precisamos na nossa vida, nós já temos, que é Jesus. Tudo que você precisa, você já tem, que é Jesus. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos nele, porque nós pertencemos a ele, porque nós vivemos nele. Isso não pode sair do nosso raciocínio, não pode sair do nosso foco. E aqui, as pessoas ao redor voltaram todo o seu olhar para Jesus. Jerusalém, ela fica em torno de mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. Então é uma montanha, é uma subida. Jesus, ele vinha subindo, ele vinha na direção de Jerusalém. Aqui no capítulo 21, a palavra de Deus diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras,
Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. Veja bem, são ordens claras. Quem ordenou? Jesus. Quem falou? O Senhor. Preste atenção, você precisa compreender as ordens claras de Jesus. A palavra é clara, é específica. Agora imagina se aqueles apóstolos falassem: o que isso tem a ver? Encontrar uma jumenta com um jumentinho, soltar os dois e trazer os dois aqui? Por que isso? O Senhor não anda montado em animal? Não era típico de Jesus Cristo fazer aquilo. Ele não andava em animais, em camelos, em cavalos ou em asninhos como esse aqui. Não era costume dele fazer isso. Agora preste atenção numa coisa: naquele dia Jesus deu uma ordem e os apóstolos obedeceram a ordem de Jesus. Parecia meio estranho, mas aquilo era o cumprimento de algo da parte de Deus. Aquilo era o cumprimento de uma profecia, e precisava ser do jeito que Jesus falou, do jeito que ele instruiu, porque ele é o Senhor, e os discípulos, como seguiam a Jesus, eles não tinham problema de obedecer ao Senhor Jesus. Eles não tinham problema de cumprir a vontade de Deus. Eles não tinham problema de ir atrás da jumenta e do jumentinho, nenhum problema. Eles estavam ali à disposição de Jesus. Você tem algum problema para fazer o que a palavra de Deus manda? Você tem alguma dificuldade em obedecer aquilo que o Senhor recomenda? Porque não, isso aqui não foi bem isso que a palavra de Deus quis dizer. Não é desse jeito, deixa eu ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião. Pensa se você tem alguma resistência às ordens de Jesus. Pensa se em alguma área da sua vida você está resistindo, você está achando que pode ser feito diferente, que você está achando que pode ser feito de uma forma diferente. Agora, preste bastante atenção. A obediência fez com que tudo desse certo. Mesmo que a princípio eles não entendiam a razão de Jesus estar mandando eles irem. Poxa, irmãos, eles eram pregadores, eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos. Mas procurar uma jumenta e um jumento, você acha que isso era serviço de apóstolo? Será que isso era serviço de quem estava ali? Irmãos, preste atenção. Quem quer trabalhar, não fica escolhendo serviço não. Quem está à disposição para trabalhar, ele faz o que precisa ser feito e ele está à disposição da obra. Aqueles apóstolos, eles estavam à disposição de Jesus. Eles estavam ali todos inteiros para obedecer às ordens de Jesus. E eles obedeceram. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus continua orientando. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Esta era a profecia que está em Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9. Olha onde estava a profecia. E logo, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha a profecia se cumprindo aos olhos daquele povo. Por que Jesus fez questão de cumprir a profecia?
Por que Jesus fez questão de dar a ordem para que fosse procurar a jumenta e o jumentinho? Porque ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Ele veio aqui para obedecer a palavra de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui cumprindo a vontade do Pai. O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Nós vamos permanecer no corpo de Cristo e vamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Nós vamos permanecer no corpo de Cristo e nós vamos permanecer dando resultado para Deus. Irmão, se você consegue compreender, lá em Zacarias foi a profecia, e agora o Senhor Jesus fez questão de que a profecia fosse cumprida. O teu Salvador, o teu Senhor vem a ti, e Jesus veio montado neste jumentinho para que a profecia fosse cumprida. A palavra de Deus diz que, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Aqui está, a profecia foi completamente cumprida. Jesus cumpriu. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida, a palavra de Deus, ela está se cumprindo na minha vida? A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida? Nós estamos dentro deste corpo de Cristo, nós estamos seguindo a orientação de Deus, nós estamos vendo o cumprimento daquilo que o Senhor fala a respeito dele mesmo. Então, irmãos, se nós não estamos conseguindo contemplar, se nós não estamos conseguindo ver, é porque alguma coisa está fora do lugar. É porque alguma coisa não está no lugar certo. Porque entenda algo, não se trata de nós, se trata dele. Não se trata de mim, se trata dele. Não se trata de você, se trata dele. E aqui o cumprimento da profecia era sobre o Salvador, era sobre o Senhor, era sobre o Rei dos Reis, era sobre ele. Quando eu estou na direção da vontade de Deus, quando você está na direção da vontade de Deus, você verá o cumprimento da palavra de Deus em Cristo acontecendo através da sua vida. Esta disposição que os discípulos tiveram, esta disposição de cumprir a ordem, de cumprir a ordenança, foi o que levou a profecia a acontecer. Tem muita coisa para acontecer ainda. Muitas profecias, muitas palavras do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, da revelação do Apocalipse, que ainda acontecerá. Mas o Senhor precisa de discípulos como estes que o seguiam no passado. Hoje o Senhor precisa destas pessoas que querem continuar seguindo a Ele, que querem continuar obedecendo a Ele, que querem continuar na sua presença. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A visão de quem estava de fora não era do cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. A visão de quem estava de fora é que estava chegando ali Jesus, o profeta de Nazaré, alguém usado por Deus, mas não o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas não o Cristo. A multidão que gritava: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, a multidão que glorificava naquele local, ela estava fazendo isso da boca para fora, não era o perfeito louvor. Aquilo era algo feito porque estava todo mundo fazendo. Vocês vão ver mais à frente que provavelmente a maioria dessas pessoas que gritou Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, foram aqueles que gritaram: crucificam, crucificam. Foram aqueles que gritaram: solta Barrabás, crucifica o Cristo. Irmãos, a multidão
o mundo, eles promovem eventos, eles promovem situações onde eles inflamam uns aos outros, onde eles gritam, onde eles vibram, onde eles causam um alvoroço. Mas naquele alvoroço, neste alvoroço, não tinha o louvor verdadeiro, não tinha o perfeito louvor. Tinha apenas gritos, tinha apenas manifestações com ramos, manifestações com pano jogado ao chão, manifestações externas, mas não manifestações internas. Jesus, ele passou por aquilo, a profecia estava se cumprindo, mas quem é que estava entendendo o cumprimento da profecia? Quem é que estava compreendendo aquele momento, aquele tempo? Apenas os que estavam ligados em Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos passar por esse mundo sem compreender as profecias. Nós podemos passar por este mundo sem compreender os significados das coisas eternas. Nós podemos passar por este mundo sem entender a obra de Deus na nossa vida, que nós pertencemos ao corpo de Cristo, que está espalhado por toda a terra, que nós pertencemos a um cabeça, a um Senhor, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós não pertencemos simplesmente ao endereço que nós estamos agora, mas nós pertencemos à cidade santa, à cidade celestial. Nós somos seres eternos. Quando você se comporta desta maneira, quando você se entrega ao Senhor dessa maneira, entrega total, você entende: eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou vivendo o cumprimento das profecias, eu sou parte do cumprimento dessas profecias, eu estou dentro dessa cadeia, desse contexto, eu faço parte dessa coisa maravilhosa chamada a Igreja de Jesus Cristo, que Ele chamou a minha igreja. Eu faço parte disso, eu estou inserido nesse contexto. Mas muitos não vão compreender, muitos vão entender de outra forma, ver de outra maneira, mas a questão é como você está vendo, onde a sua vida está inserida. É como você está vendo o cumprimento daquilo que é a profecia de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Continua. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. De novo, mais uma profecia cumprida, mais uma palavra cumprida. Quando Salomão ele edificou o templo, a palavra de Deus foi: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Senhor também confirma isso. Ele fala para Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma profecia se cumprindo, quando Jesus expulsa aqueles que estavam ali com outros objetivos, com outras visões, e o Senhor Jesus os coloca para fora, reforçando aquilo que a palavra de Deus diz, falando: olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes transformado em covil de ladrões. E Jesus vai lá e expulsa aqueles homens. Mais uma profecia se cumprindo, tudo dentro do mesmo contexto. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e Jesus curou os cegos e coxos. Jesus mais uma vez manifesta o poder de Deus para provar para aquela geração que Ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores diante dos olhos daquelas pessoas. Preste atenção quantas profecias. Isaías fala sobre isso verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas dores,
e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma profecia se cumpriu aos olhos daquelas pessoas. Aquelas pessoas tinham tudo para todas se ajoelharem e reverenciarem e dizerem: nós estamos diante do Todo-Poderoso, nós estamos diante daquele que é extraordinário, daquele que é magnífico, daquele que é o Todo-Poderoso. Eles tinham tudo para fazer isso, para todos estarem de joelhos rendidos ao Senhor. A mesma coisa nós temos tudo para fazer isso, para nos prostrar, para nos lançar diante dele com perfeito louvor, entendendo que nós somos parte de algo grande, e agradecendo todos os dias, e louvando todos os dias, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu pertenço a ti. A vida que o Senhor me entregou, ela não é para mim, ela é para a tua glória, é para ela estar dentro do seu corpo, cumprindo a função que o Senhor tem para ela. Então, que privilégio é ter a minha vida no altar de Deus, que privilégio é ter sido chamado para dentro deste corpo, é ter sido colocado dentro deste corpo. Este é o perfeito louvor. Quando você reconhece o seu papel em Deus, quando você se vê como membro do corpo de Cristo na terra, quando você se vê pertencendo a Ele, quando você se vê dentro dele, quando você se vê junto a Ele. Mas as outras pessoas que estavam de fora, elas não tinham esta compreensão da revelação de Deus. E veja o que aconteceu. Vendo então os principais dos sacerdotes, que foi o texto da leitura inicial, e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos, as crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eles ficaram chateados, porque eles falaram: como é que pode? As crianças estão gritando. Só que as crianças gritavam: Hosana ao filho de Davi, porque as crianças estavam dizendo: ele é o rei dos reis, ele é o que veio para reinar em Sião, ele é o que veio para reinar em Jerusalém, ele é o rei, ele é o rei. E aquilo incomodou os escribas, aquilo incomodou as pessoas que estavam ali ao redor, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, eu estou ouvindo. A ideia era que Jesus tivesse distraído e não tivesse ouvindo, que Jesus não tivesse prestando atenção e realmente naquilo que eles estavam falando. Mas Jesus disse: sim, eu estou ouvindo, estou prestando atenção. É isso que Jesus está fazendo hoje, ouvindo e prestando atenção, ouvindo e prestando atenção. Se o que está saindo para ele é o perfeito louvor, ou é o louvor da boca para fora. Se nós estamos inteiros, ou se nós estamos em parte, ou se nós estamos pela metade, ou se nós estamos só 80%. Ele disse, Jesus falou: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E ele cita as Escrituras, livro de Salmos. Olha quanta profecia se cumprindo. Capítulo 8, versículo 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força. A palavra de Deus, ela está mostrando para nós que o perfeito louvor, ele sai da boca das crianças. Aqui neste contexto, Jesus confirma a palavra: o perfeito louvor sai destas crianças. Agora veja bem, o Senhor Jesus também disse: se eu não me tornar como uma criança, eu não vou ver o reino de Deus. Então, se é das crianças que sai o perfeito louvor, se nós nos fizermos como criança, de nós também sairá o perfeito louvor ao Deus Criador de todas as coisas. O que é que sai de mim, meus irmãos?
Será que de mim está saindo o perfeito louvor? Ou será que de mim está saindo apenas som? Apenas palavras? Ou será que de mim só está saindo uma manifestação pública, mas não uma manifestação do coração, não uma manifestação do raciocínio? O que é que o Senhor nos fala na sua palavra? Que nós, meus irmãos, devemos nos apresentar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso raciocínio, a nossa mente. Nós temos que nos apresentar ao Senhor. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos nos apresentando ao Senhor, como aqui, olha, o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estamos nos apresentando diante dEle. Você está se apresentando diante dEle. Todos nós estamos nos apresentando diante dEle. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja adorado. Muitos irmãos estão perdendo o que está acontecendo. Quantas profecias acontecendo. Nesse texto eu mostrei para vocês, tudo se cumprindo, tudo acontecendo, mas muitos não compreenderam, muitos não perceberam. Mas hoje, que da sua vida saia o perfeito louvor ao Deus Todo-Poderoso, que você se veja como parte deste corpo, como parte destas pessoas que Ele trouxe para perto dEle, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para servir de testemunho ao mundo, para servir de testemunho a todas as pessoas ao nosso redor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Deus